Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 15 de julho. A família franciscana celebra hoje São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Ele viveu de 1218 a 1274. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não é maior do que o seu mestre, e nem o servo maior do que o seu senhor. Se chamaram ao dono da casa de Beelzebu, quanto mais os chamarão os seus familiares. Não tenhas medo, porque nada há de velado que não seja manifestado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que é dito na escuridão, proclamai-o à luz do dia. E o que é dito ao pé de ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo, porque vós valeis mais do que os pardais, e até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode jogar a alma e o corpo no fogo do inferno. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda continuamos o discurso missionário. Após Jesus ter constituído o colégio apostólico, o grupo dos 12, e ter dado a eles dons carismáticos para curar as enfermidades, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Após Jesus ter dito a eles que eles deveriam dar de graças e deveriam ir para todos os cantos anunciando que o reino dos céus está próximo. Após Jesus também ter apresentado a eles que a perseguição virá, mas que eles não deveriam temer, que eles deveriam proclamar o evangelho. Eles padeceriam, sofreriam por causa de Jesus e não por causa dos seus crimes e dos seus erros, mas para dar testemunho de Jesus. Após Jesus ter dado a eles também uma consolação, dizendo que o Espírito do Pai é que viria em socorro deles. Agora Jesus continua o discurso missionário, e dizendo 3 princípios importantes para nós vivermos o nosso seguimento cristão. O primeiro é que o discípulo não é maior do que o seu mestre, e nem o servo é maior do que o seu senhor. E se perseguiram ao mestre, perseguirão também aos discípulos. Se trouxeram sofrimentos ao Senhor, trarão também sofrimento aos seus servos, a todos aqueles e aquelas que quiserem permanecer fiéis a Ele. O segundo princípio é: não tenham medo. Esse é um anúncio pós-pascal. É o anúncio que o anjo diz a Maria: não tenha medo. É o anúncio que também o Senhor diz no Antigo Testamento aos profetas: não tenha medo. É o anúncio que fala-se também a Zacarias: não tenha medo. E também é todo o anúncio que é dito pelo ressuscitado nas suas manifestações. Não tenham medo. Não tenham medo porque é o Senhor que está do nosso lado. Não tenham medo porque é o Senhor que nos fortalece. É a palavra dele que nos acompanha. Por isso Jesus vai dizer: tudo aquilo que está velado será revelado. Tudo aquilo que está escondido será conhecido. E o terceiro princípio é ainda mais consolador. Diz ele: vós valeis mais do que os pardais, e até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Quer dizer, Deus cuida de nós, Deus zela por nós. E é Jesus que promete: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, em nossa ação missionária, em nosso trabalho missionário de anunciarmos o reino com obras e palavras, é o Senhor que caminha conosco. É o seu Espírito que nos sustenta.
É o seu Espírito que nos dá também o discernimento necessário para que a gente possa evangelizar em nome de Jesus. Por isso, ele novamente vai recordar que na história da igreja haverá o sofrimento. Que no trabalho pastoral de cada um de nós também, nós nos depararemos com o sofrimento. E às vezes perseguições. E como o Senhor foi perseguido, assim também o discípulo será perseguido. Porque todas as vezes, na história, em que a igreja não foi perseguida, é porque ela estava compactuada com algumas coisas. Todas as vezes que os homens e as mulheres da igreja não são perseguidos, é porque eles não são mais fermento e não são mais sal para dar sabor à vida humana. Por isso Jesus vai dizer: vós valeis mais do que os pardais. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. E não temam os homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temam sim. Temam aquele que pode jogar a alma e o corpo no inferno. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho certeza que esses discursos últimos de Jesus, eles tiram um pouco a nossa paz, eles nos incomodam um pouco, porque ninguém quer ser incomodado, ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser difamado. E às vezes, para que isso não aconteça, nós somos até capazes de trairmos as convicções mais profundas do nosso coração, porque nós queremos ficar bem na fita com as pessoas. Nós não queremos decepcioná-las. Nós não queremos fazer com que elas pensem coisas erradas sobre nós. E assim, nós somos capazes, então, de ofuscarmos a luz do Evangelho, de adaptarmos a luz do Evangelho a todas as situações, de modo que o Evangelho deixa de ser Evangelho e vira somente uma alegoria que não traz mais força de conversão, somente uma alegoria que encanta a inteligência, que traz conhecimentos humanos, mas como uma força incapaz de modificar a vida das pessoas. Por isso Jesus hoje diz aos discípulos de ontem, de hoje e de amanhã: não tenham medo. Deus cuida de vós. Vós valeis mais do que todos os pardais, valeis mais do que até os cabelos de vossas cabeças estão contados, porque Deus cuida de vós. É o Senhor quem realiza a missão na minha pessoa e na sua pessoa também. Mas para isso, é preciso que nós confiemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Logo mais às 18 horas, nós teremos casamento aqui em nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Carneirinhos, João Molevade, Minas Gerais. E às 19 horas, a Santa Missa na Igreja Sagrado Coração de Jesus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus os abençoe e os guarde. São Boaventura, rogai por nós. Amém.